Tocantins. Já parou para pensar nesse nome? É o estado mais novo do Brasil, sabe? Uma potência agrícola que, olha, nasceu ontem praticamente e hoje pulsa bem no coração do país. Só que essa história de sucesso, assim, super rápida, é também uma história de contrastes, e contrastes bem profundos. É isso que a gente vai desvendar agora. E a nossa história, ela começa exatamente aqui, 1988. Para muita gente parece que foi ontem, né? Enquanto o Brasil inteiro estava celebrando uma nova Constituição ali, nascia um novo Estado. E essa juventude toda é a grande chave para entender a velocidade que é impressionante mesmo com que o Tocantins se transformou. O que nos leva à pergunta central, aquela que define o Tocantins. Pensa bem, como é que se constrói um projeto de futuro, com cidades planejadas, agronegócio de ponta, em cima de uma terra que tem uma natureza milenar, culturas ancestrais? Esse é o grande desafio e, ao mesmo tempo, a grande beleza do lugar. Então, vamos mergulhar um pouco nessa origem. A criação do Tocantins lá em 88, olha, não foi nenhum presente, não. Foi, na verdade, o resultado de uma luta de décadas, sabe? Do antigo norte de Goiás. Era uma região que se sentia meio esquecida e que batalhou muito por autonomia para conseguir, enfim, traçar o próprio caminho. E a localização? Ah, a localização não é só um detalhe no mapa, não. É a chave de tudo. Pensa no Tocantins como uma verdadeira placa giratória. Ele está ali conectando o norte, o nordeste e o centro-oeste. O que aconteceu? Isso transformou o estado num corredor logístico, assim, vital para a economia do país inteiro. Agora, o mais fascinante mesmo é que essa encruzilhada toda não é só de estradas e de gente, é também uma encruzilhada da natureza. O Tocantins é um dos pouquíssimos lugares no mundo onde três gigantes da natureza brasileira se encontram e se abraçam, literalmente. O ponto crucial aqui é o seguinte: a maior parte do estado é o nosso cerrado, certo? Mas, se a gente for para o norte, dá de cara com a floresta amazônica. Indo para o leste, se encontra a Caatinga. Essa mistura, gente, cria uma biodiversidade absurda e umas paisagens que mudam, assim, completamente em questão de poucos quilômetros. E bem no meio desse cerrado imenso existe um lugar. Um lugar que por muito tempo foi um segredo, mas que hoje é um dos destinos mais cobiçados do Brasil. É uma verdadeira joia da natureza. São as Dunas Douradas do Jalapão. O Jalapão é um cenário que parece de outro planeta. Imagina só, dunas de areia laranja, gigantes, chegando a 40 metros de altura, chapadões imponentes e, o que é mais incrível, rios de água cristalina, onde a água simplesmente brota da areia. São os famosos fervedouros. É a prova viva, sabe, do poder da natureza do Tocantins. E essa natureza toda, exuberante, ela serve de palco para uma das transformações econômicas mais rápidas da história do Brasil. É sério, desde que nasceu, o Tocantins virou um verdadeiro canteiro de obras, um gigante da produção, redesenhando mesmo o mapa econômico do nosso país. Para a gente entender essa força toda, é preciso conhecer uma sigla, Matopiba. Talvez já tenha ouvido falar. É o nome de uma das maiores fronteiras agrícolas do planeta e o Tocantins não só faz parte dela, ele é o coração pulsante dessa fronteira. Uma potência na produção de soja, milho, carne. Então, se a gente olhar para a economia do estado, é como se tivessem três motores principais, sabe? Funcionando a todo vapor. O agronegócio, claro, é o carro-chefe, não tem como negar. Logo atrás vem os serviços, com cidades crescendo muito rápido e o turismo ecológico bombando. E para sustentar tudo isso, um setor de energia e logística super poderoso, com hidrelétricas e a estratégica ferrovia Norte-Sul. Mas um lugar não é feito só de PIB e geografia. A gente precisa falar das pessoas. Quem são as pessoas que vivem e constroem esse estado todo dia? A alma do Tocantins, olha, é uma mistura tão rica, tão diversa quanto os próprios biomas de lá. A cultura tocantinense é quase como uma receita de bolo, sabe? A base, aquela parte bem sólida e profunda, vem dos povos indígenas, como os Carajá, o Xerente. Por cima dessa base, a gente adiciona a cultura sertaneja, do homem do campo. E para dar aquele tempero final, aquele toque especial, vem a influência de milhares de imigrantes de Goiás e do Nordeste, que chegaram trazendo seus sotaques, suas festas, seus sabores. E se tem uma coisa que consegue encapsular essa união perfeita de natureza e cultura, é o artesanato de capim dourado.
É incrível. Essa planta, que só nasce lá na região do Jalapão, é colhida e transformada em verdadeiras joias pelas comunidades locais. É uma tradição que virou símbolo do estado para o mundo inteiro. E claro, né? Essa cultura toda a gente sente no prato. A culinária de lá tem o sabor da terra, o peixe na telha, o famoso arroz com pequi que está em todo lugar, o chambari, que é super potente, e a paçoca de carne de sol. Nossa, são pratos que contam a história de um povo, da relação dele com o cerrado. Bom, e aqui que a nossa análise chega no ponto mais crítico. Todo esse crescimento, essa prosperidade que realmente transformou a vida de tanta gente, ela não veio de graça. Esse progresso acelerado colocou Tocantins numa encruzilhada fundamental. Esse quadro aqui, ele mostra o dilema de forma bem nua e crua. De um lado, a gente tem os motores do crescimento, a soja, a pecuária, as hidrelétricas, e do outro lado, o custo ambiental disso tudo. O avanço do desmatamento sobre o cerrado, o impacto que as barragens têm nos rios, o consumo gigantesco de água para irrigação, são os dois lados da mesmíssima moeda. E assim, a pergunta que fecha esta análise é, talvez, a mais importante de todas. A jornada do Tocantins é, numa escala menor, a jornada do próprio Brasil. O jeito que o estado mais jovem do país vai resolver essa equação entre produzir e preservar pode não definir apenas o futuro dele, pode ser um mapa para o futuro de todos nós.